Bom, vamos manter as nossas Bíblias abertas na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Nós vamos tratar hoje dos 3 últimos versículos. Versículos 16, 17 e o 18. Como de fato nós até tratamos do versículo 16 no domingo passado, mas não por completo, ficando então a segunda parte do versículo, parte final, que é o que nós vamos abordar hoje. Então veja o texto, irmãos. Paulo diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vamos orar, irmãos. Amado Senhor, muito obrigado por tua palavra, palavras inspiradas pelo Espírito Santo, revelada ao teu servo, o apóstolo Paulo, e que serviu inicialmente como instrução para a igreja em Corinto, mas também toda a igreja primitiva, no primeiro século e até os dias atuais. Porque a tua palavra ela não passa, passarão os céus e a terra, mas a tua palavra ela permanece. E por isso, Senhor Deus, nós nos propomos a ler a tua palavra, a entender esses versículos, compreender a mensagem que o Senhor quis transmitir à tua igreja e assim fazer esta exposição, aplicando cada lição à vida da igreja, extraindo daqui as lições e aplicando para a vida da igreja. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Como eu disse, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vem falando algumas perguntas, como nós vimos isso no estudo passado, perguntas que ele requer uma resposta negativa. No versículo 14 ele diz: não vos ponhais em julgo desigual. Essa é a ideia geral que está aqui nesse texto. Não se colocar em julgo desigual. E aí ele vai fazendo as perguntas para justificar por que o crente não deve viver em comunhão com os incrédulos. Essa é a ideia do julgo desigual aqui. Manter comunhão com os incrédulos. Então, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. E então a primeira pergunta diz: porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? E é claro que nenhuma, né? A resposta é essa. A segunda pergunta diz: ou que comunhão da luz com as trevas? E aí eu demonstrei aos irmãos que é impossível haver comunhão entre luz e trevas. O versículo 15 ele diz: que harmonia entre Cristo e o maligno. Não pode haver Cristo e Satanás, eles estão em um combate épico que começa desde o Gênesis, onde Deus disse que o filho da mulher, no caso, apontando para Cristo, pisaria na cabeça da serpente e a serpente lhe feriria o calcanhar. Então, é uma luta desde sempre e que persistirá até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele vir e lançar em prisão para sempre Satanás. Então, não pode haver comunhão entre Cristo e o maligno. A outra pergunta é: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Essa foi a última pergunta. E a partir de agora, na segunda metade do versículo, o apóstolo Paulo, ele vai tratar sobre a principal razão porque o crente
não deve se associar com os incrédulos ou manter um jugo desigual com os incrédulos. Então, a mensagem passada, nós vimos as proibições que Paulo fez, logicamente nas entrelinhas dessas perguntas que ele colocou aqui. Agora nós vamos ver, o apóstolo Paulo, a partir da segunda parte do versículo 16, ele vai tratar da razão, ou das razões, mas principalmente da razão principal, porque o crente não deve se associar com os incrédulos. E a razão principal, porque o crente não deve se associar com os incrédulos, está aí neste versículo 16, onde ele diz: porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio diz. Então, a razão porque Paulo está dizendo que nós não devemos manter comunhão com os incrédulos, nós não devemos nos associar com eles, no sentido de manter comunhão espiritual com eles, especialmente nos cultos pagãos, porque nós, aqueles que se converteram, aqueles que se arrependeram, somos templo, santuário do Deus vivo. Paulo vai abordar a esse respeito quando ele esteve na cidade de Atenas. Eu tenho mencionado constantemente com os irmãos esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Os irmãos puderem acompanhar comigo. O apóstolo Paulo, estando na cidade de Atenas, ele aguardava em Atenas, como diz o versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Mas só que Paulo, ele não perdia tempo. Ele dissertava, ele argumentava na sinagoga dos judeus, certamente no sábado, porque os judeus se reuniam no sábado, e Paulo, nesse dia, também ia para a sinagoga para pregar o evangelho, falar de Cristo, que foi morto, sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia e que subiu aos céus. Então, a ressurreição era a mensagem central dos apóstolos, inclusive de Paulo. E, diante disso, Paulo ficou revoltado, porque naquela cidade, tão culta como era a cidade de Atenas, o berço da filosofia ocidental, então, mas ali havia muita idolatria. Havia templos por toda a cidade. E Paulo ia passando e observando os templos, a cada templo dedicado a um ídolo. Como nós também temos em nossos dias, aqui no nosso país, templos dedicados aos mais diversos ídolos. Inclusive, o paganismo mais conhecido entre nós é o catolicismo romano. Aqui ao lado nós temos uma igreja que é dedicada a São Pedro. Lógico que se Pedro souber disso, ele jamais aceitaria essa idolatria, essa adoração que é feita a ele. Nós temos outras congregações aqui na cidade, também católica, e em cada uma delas há um santo padroeiro, ou coisa assim. Mas também no Brasil nós temos templos dedicados ao espiritismo, templos, salões dedicados a cultos, chamado hoje, na linguagem politicamente correta, de cultos afrodescendentes. Não pode mais chamar pelo nome aquilo que é. Então, no Brasil há idolatria das mais diversas, mas naquele mundo antigo parece que havia muito mais. E Paulo ficou revoltado com aquilo. Mas depois ele vai até o mercado, onde os filósofos iam para discutir, debater teses. E ele então começou a pregar para eles ali. Depois ele pregou para eles no Areópago. E Paulo vai falar para eles dizendo o seguinte, no versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse:
Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar ao Deus desconhecido, que estava escrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. E aí ele vai falar, o versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Então, esse ponto que eu queria chamar a atenção dos irmãos no versículo 24 e 25. Onde no versículo ele diz, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Todos os ídolos, irmãos, são mortos. Todos os ídolos são como o salmista diz, tem nariz, mas não respiram, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não vê, são cegos, surdos e mudos. Então os ídolos são assim, mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele não é carregado, não andou como se precisasse do ser humano para o carregar. Na verdade, é ele que nos leva, é ele que nos conduz, ele é que nos dá tudo, vida, respiração e tudo mais. Deus não pode ser servido por mãos humanas. Deus não pode habitar em nenhum local feito por mãos humanas. Deus não habita em templos construídos de tijolos. Não, Deus não habita. Então, a ideia de Paulo é justamente essa. E Paulo, ele ensina claramente nas suas cartas, na primeira carta aos Coríntios, um assunto similar. Ele diz no capítulo 3, e o versículo 16, ele escreve o seguinte, não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês, irmãos, vão percebendo, à medida que nós vamos citando esses textos, na segunda carta que nós estamos lendo agora, Paulo disse claramente que, porque nós somos santuário do Deus vivente. Então, Deus vivente. Em outros momentos ele vai dizer que Cristo habita em nós. Outro momento ele diz que o Espírito de Deus habita em nós. Ou seja, em resumo, a Trindade, ela habita em nós. Por isso ele diz aqui no versículo 16 do capítulo 3 da primeira carta, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, Deus, ele não habita naqueles templos budistas, como eles fazem lá, por exemplo, no alto das montanhas, subindo as cordilheiras e coisas assim. Não, Deus habita em nós. Por isso que Jesus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então, Cristo, ele, o Senhor nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele habita em nossos corações. Segundo a 1 Coríntios ainda, no capítulo 6, no versículo 19, ele vai falar da mesma coisa. 1 Coríntios 6, 9. Ele diz, ou não sabeis que os injustos não herdam o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuro, nem idólatra, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões. Aí ele segue, falando dos tipos de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Certamente ele está falando isso como uma referência aos ímpios, do qual nós devemos nos separar deles. Eu já expliquei aos irmãos como é essa separação. Paulo não está dizendo que nós devemos nos separar de todo mundo, nos isolar de todo mundo, porque se nós não tivéssemos nenhum contato com as pessoas que são ímpias, que não são crentes, então nós precisaríamos nos isolar do mundo. E não é isso que Paulo ensina. Nós falamos isso domingo passado. Então, o Paulo está dizendo especialmente sobre aquelas pessoas que se dizem crentes, mas agem pior do que o descrente. Daqueles que
Dizem professar a fé em Cristo, mas agem como se nunca tivessem conhecido a Cristo, como se nunca tivessem ouvido a sua palavra. Então, são dessas que Paulo diz que nós devemos nos separar. Mas é lógico que mesmo aqueles outros que são de fora, beberrões, como diz aqui, os injustos, os impuros, os efeminados, idólatras, adúlteros, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, todos esses, nós devemos manter uma distância segura deles. Nós devemos nos aproximar deles para pregar o evangelho para eles. E ter muito cuidado para não sermos influenciados por eles. Já preguei aqui numa outra ocasião, no Salmo 1, e o Salmo 1 é muito preciso no que diz respeito a esse assunto, onde o salmista inicia dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E aí, voltando à segunda carta de Paulo aos Coríntios, agora nós vamos ver os fundamentos que Paulo utilizou para justificar, para alicerçar a sua tese principal, que é que nós somos santuários do Deus vivo. Por isso devemos nos afastar dos ímpios. E aí Paulo vai utilizar as Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento, para justificar tudo isso. Então, ele diz aqui, no versículo 16, porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Irmãos, como ele próprio disse, ele está se referindo a Deus, como o próprio Deus falou na sua palavra. Então, essa é a maneira como Deus fala à igreja. Essa é a maneira como Deus fala às pessoas. É através da sua palavra. Mesmo naqueles dias em que Paulo estava recebendo a revelação de Deus, quando ele quer usar, ou quando ele quer levar a mensagem de Deus ao povo, ele utiliza a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, o versículo 16, 17 e 18, Paulo vai fazer citações do Antigo Testamento. Eu quero ver com os irmãos cada uma delas, para mostrar como Deus, como falou, e Paulo, então, replicou aqui nas suas cartas. Irmãos, nos livros dos profetas, especialmente nos profetas, quando nós abrimos, às vezes, aleatoriamente, em qualquer parte de algum dos livros dos profetas, vou só pegar uma aqui para citar aos irmãos. Normalmente, ou no início, ou no final do capítulo, é dito algo no sentido: e assim disse o Senhor teu Deus. Ou assim falou o Senhor dos Exércitos. Normalmente é dito isso. Vamos. Ó Senhor, tu és. Deixa eu ver um versículo aqui. Por exemplo, Isaías 21. Sentença contra o deserto do mar, como os tufões. Sentença, ou seja, é Deus falando. Tá? Vamos ver outra aqui. Vamos lá para Isaías primeiro.
mas há muitas passagens assim, né? Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve com respeito a Judá, a Jerusalém. Então, ouvi os céus, ouvi, ó céus, e dai ouvido à terra, porque o Senhor é quem fala. Então, o Senhor é quem fala. E aí ele vai, apresenta aquilo que Deus disse. Aí no versículo 10 diz, ouvi a palavra do Senhor. Então, o profeta ouviu Deus falando, e então pronuncia ao povo. O versículo, capítulo 2 diz, versículo 1, palavra que vem em visão, veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Ou seja, palavra de quem? Palavra de Deus. Foi Deus que falou. Muito bem, então é só para mostrar aos irmãos que os profetas, normalmente, eles vinham com essa autenticação, dizendo assim diz o Senhor. E o apóstolo Paulo faz isso, quando ele cita esses textos do Antigo Testamento. Vamos cada um deles aqui. O primeiro ele está dizendo, habitarei e andarei com eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, isso é o final do versículo 16. Então, neste final do versículo 16, o apóstolo Paulo faz citação de alguns textos do Antigo Testamento. Eu não vou citar todos porque aparecem essas frases em alguns textos. Mas vamos ler pelo menos Levítico, o livro do Levítico, capítulo 26. E o versículo 11 e 12. Levítico 26, 11 e 12. É dito o seguinte: porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Então, Paulo citando isso, ou essa frase, essa palavra do próprio Deus com o povo de Israel, como Deus habitava no meio do povo. E nós temos isso registrado muito bem no livro de Êxodo, por exemplo. O outro texto é Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 24, versículo 7. É dito o seguinte: dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração. Irmãos, eu vou ler só esses dois. Há muitos outros aqui, mas eu não vou ler todos. Mas só para mostrar aos irmãos que o apóstolo Paulo, ele está agora pegando textos do Antigo Testamento, dizendo, olha, Deus falou isso. Ele próprio falou a respeito de que nós somos santuário dele. Ele habita no meio de nós. Ele está em nós. A palavra que é dita, eu habitarei e andarei com ele, lá no Antigo Testamento, pode ser traduzida de forma literal como que eu habitei dentro deles. Tá? Dentro deles. Então, a outra parte, a segunda parte do texto que Paulo fala é o versículo 17, onde ele vai dizer, por isso retirai-vos do meio dele, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Então, Paulo está citando aqui o livro de Isaías, inclusive eu li agora há pouco com os irmãos. Isaías 52, esse aí eu quero ler com os irmãos. Isaías 52, o versículo 11. Então, vê o que Isaías diz. Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis em coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Então, o contexto aqui, irmãos, é quando o povo de Israel estava no cativeiro babilônico e então Deus, soberanamente, o rei Ciro, acho que da Síria, né, também, aqui cita a Síria, né, mas o rei Ciro, ele libera o povo para retornar a Jerusalém. Então, nesse momento que eles estão lá em uma nação pagã, onde se adoravam vários deuses,
O povo de Israel, normalmente, notadamente aquele povo da tribo de Judá, por isso que eles, depois que eles retornaram desse cativeiro, eles ficaram conhecidos como judeus, porque a maioria dos que retornaram eram da tribo de Judá, e dessa forma, eles habitavam no meio de um povo de impuros lábios. Parece as palavras de Isaías, né? Mesmo aqui. Eles habitavam no meio de um povo que adorava vários deuses, uma cultura pagã. Mas os judeus fiéis, eles continuavam servindo a Deus. Basta a gente lembrar, por exemplo, de Daniel, de como Daniel se manteve fiel, mesmo em um cativeiro, mesmo em uma nação pagã. Então, esse povo, ele retorna agora para Jerusalém. Então, Deus está dizendo, saia do meio deles, saia do meio deles. Saiam de lá. Retirai-vos, retirai-vos, saia de lá. Não toqueis em coisa imunda. Então, o que Deus está dizendo? Não tragam nada dessa nação que seja objeto de culto. Não tragam estátuas, não tragam imagens, não tragam qualquer coisa que seja impuro, que seja dedicada aos deuses deles. Venham, né? Não toqueis em nada imunda. Saia do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios da casa do Senhor. Então, o rei Ciro, ele ordenou que o povo trouxesse de volta para Jerusalém os utensílios da casa de Deus que tinham sido levados para lá. Ele autorizou o retorno para o templo em Jerusalém, para Jerusalém. E assim é mencionado aqui. Então, dessa forma, irmãos, o apóstolo Paulo está usando esse texto para demonstrar aos coríntios que os coríntios, que também habitavam numa cidade que tinha muita idolatria, assim como na cidade de Atenas, todo o contexto grego ali era uma nação muito pagã. E eles adoravam vários deuses. Inclusive em Corinto havia também templos dedicados a Deus, Afrodite, por exemplo, ficava no alto da colina de Corinto. Mas havia outros deuses ali. A cidade de Corinto era uma cidade grande, uma cidade cosmopolita, uma cidade onde havia marinheiros que atravessavam do mar Egeu para o mar Adriático, e havia pessoas que falavam vários idiomas ali, porque vinham pessoas de várias nações e ficavam em Corinto aguardando a passagem de um navio sendo arrastado pelo o estreito de Istmo. Naquele tempo era puxado mesmo pelos escravos. Hoje não, há um estreito que foi feito ali, como o do Panamá, para passar os navios. Mas naquele tempo havia muita dificuldade deles atravessar o navio. Às vezes demorava semanas para eles atravessar o navio. Mas, enquanto isso, os marinheiros ficavam por lá, falavam várias línguas e eles traziam as suas culturas de adoração a vários outros deuses. Então, Paulo está falando para este povo. E ele diz, olha, vê o que Deus diz a respeito disso. Saia do meio deles, se afastem dessa idolatria, não se misturem com eles, não toquem nos ídolos deles, não adorem os seus ídolos, não adorem os seus ídolos. Tá? É muito comum, irmãos, por exemplo, pessoas católicas abandonarem o catolicismo, se converterem ao catolicismo, mas às vezes por outra tem uma recaída e vai lá assistir uma missa, vai lá participar de um festejo junino, ou vai lá participar das suas programações, e acabam se contaminando novamente com os ídolos. E é disso que Paulo está falando, que nós não devemos fazer. Nós devemos sair do meio deles, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa imunda, em coisa impura, ou seja, nos seus ídolos, eu vos recebereis. Se vocês fizerem isso, eu vos recebereis. Então, há uma promessa aqui. Logicamente, irmãos, que o contexto aqui é o ambiente de culto pagão. Uma pessoa que vivia na prática, por exemplo, do esoterismo, nas práticas do espiritismo, e aí vem para a igreja de repente, mas aí vez por outra vai lá de novo visitar o terreiro. Paulo diz, não, Deus está dizendo, saia do meio deles, abandone isso, retirai-vos do meio deles, separem disso, se purifiquem, não toquem nos ídolos deles, não toquem nisso. E aí o versículo... Aí, há outras passagens aqui no Novo Testamento que Paulo menciona isso. Eu vou citar apenas, vamos ver pelo menos uma aqui ou duas.
Vamos ver Efésios capítulo 5 e o versículo 6. Efésios 5, 6. Onde ele vai dizer: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora eras trevas, porém agora sois da luz, sois luz do Senhor. Andai como os filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo se manifesta é luz. E aí ele vai, continua o versículo 14, desperta, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Que texto, né, irmãos? Aí ele continua, lógico. Irmãos, toda a idolatria, todo culto assim, ele vai culminar nessas coisas que Paulo vai dizer aqui. Por exemplo, no versículo 15 em diante. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Que maravilha, né, irmãos? Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês devem se separar, vocês não devem se misturar com essa gente, vocês devem abandonar a prática da idolatria, da embriaguez, da prostituição, afastem-se disso. As obras das trevas são infrutíferas e nós não devemos participar com elas. Amém, irmãos? Não vou ler os outros textos, mas vamos à terceira parte da segunda carta de Paulo aos Coríntios, aqui onde nós estamos vendo agora o versículo 18. Paulo vai dizer, citando o Antigo Testamento de novo, né? Vê que quando ele diz, habitarei e andarei entre vós, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós vimos aqui Levítico, Jeremias, também há Ezequiel, Êxodo, citações que Paulo faz do Antigo Testamento. O versículo 17, quando ele diz, por isso retirai-vos do meio dele, Paulo está citando exclusivamente Isaías 52, versículo 11. E o versículo 18, quando ele diz, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, ele está citando, segundo o livro de Samuel, o versículo 7, o capítulo 7, versículo 14, e também o primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, versículo 13. Eu não vou ler para não cansar tanto os irmãos, mas esses dois versículos falam, desse versículo 18 que Paulo cita aqui. Sereis para vós, pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, vamos aqui, eu queria extrair desse texto algumas aplicações para a vida da igreja, algumas lições. Então, a primeira delas, inclusive eu escrevi, para depois os irmãos não falarem que eu estou inventando, porque sempre essa foi a minha posição, sempre foi isso que eu ensinei aos irmãos. Mas eu encontrei um autor, um erudito do Novo Testamento, chamado Simon Kistemaker. Ele escreveu o seguinte, eu vou ler como ele escreveu. Os gentios que haviam se convertido à fé cristã, ainda que precisavam entender que não poderiam mais ir a esses santuários e praticar os sacrifícios. Eles tinham de saber que tais sacrifícios eram oferecidos aos demônios e não a Deus. Ele disse isso com respeito ao texto que nós estamos citando aqui. Mas ele cita também um outro texto, que é 1 Coríntios 10, 10, onde Paulo escreve o seguinte a esse respeito. 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 10. Não murmureis, como alguns
deles murmuram e foram destruídos pelo exterminador. Veja bem, irmãos, eu costumo dizer aos irmãos sempre que toda idolatria é adoração ao demônio. Quando você se prostra diante de uma imagem, e o Satanás ele é astuto, ele usa pessoas do passado, pessoas que realmente existiram, viveram, conviveram entre nós, e elas são, então, agora idolatradas. Então, aquelas pessoas que já morreram, elas não têm como receber adoração, porque o único que recebe adoração verdadeira é Deus. Mas quando você faz para si um ídolo, e se prostra diante dele e adora, e faz preces e faz orações a este ídolo, você está adorando aos demônios. É isso que Paulo nos diz nas suas cartas. Muito bem, então, essa é a primeira lição que eu queria que os irmãos ficassem com isso em mente. Toda idolatria é adoração ao demônio, aos demônios. A segunda verdade e a segunda lição é: Cristo habita em nós da seguinte maneira, 3 formas específicas. Primeiro, ele habita em nós pessoalmente, ele habitou entre nós pessoalmente através da encarnação de Cristo, como diz o Evangelho de João no capítulo 1 e o versículo 14, que eu tenho constantemente falado aqui aos irmãos a respeito desse texto. Então, João 1:14, é dito o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, o Verbo habitou entre nós. Habitou. No texto grego a palavra tabernacular, ou seja, Deus fez morada entre nós. Ele fez como? Através de Cristo, vindo a este mundo. A segunda é com respeito a morar no coração do crente. Isso está em Efésios capítulo 3 e o versículo 17. 3,17 diz o seguinte: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Amém, irmãos? Então, Cristo habitou entre nós quando ele veio na sua primeira vinda, fez morada entre nós, o Verbo se fez carne, ele habitou entre nós. Ele habita entre nós em nossos corações, pela fé, quando nós cremos, ele habita em nós. E quando ele voltar na sua segunda vinda e estabelecer novos céus e nova terra, o livro de Apocalipse vai falar a respeito disso. No capítulo 21, versículo 3, é dito o seguinte: então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles para sempre. Então, essa é a ideia, que no futuro Cristo voltará para estar para sempre com a sua igreja. Amém, irmãos? Na verdade, ele já está, tá? Mas no reino eterno, ou como a gente diz, né? E aquilo que eu falei no início aos irmãos, a respeito da Trindade. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo habitam em nós conjuntamente. Muito bem. E uma última lição que eu posso extrair aqui com os irmãos dessa carta aos Efésios, especialmente no último versículo que nós fizemos a leitura, capítulo 6, versículo 18, diz: serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Então, filhos e filhas aqui é uma alusão de que os apóstolos eles inauguraram uma nova era com a inclusão de mulheres espiritualmente iguais aos homens para tomarem assentos no reino de Deus. Ou seja, não há distinção entre homens e mulheres no que diz respeito ao reino de Deus. Elas têm, as mulheres, mesmo direito que os homens têm. Não há essa distinção. Como a gente havia, por exemplo, no Antigo Testamento, ou na época de Cristo, onde as mulheres eram negadas às mulheres ouvirem a palavra de Deus junto com os homens na sinagoga. Elas ficavam separadas. As mulheres não podiam, por exemplo, acompanhar um rabino e ouvir um rabino publicamente, conversar com um rabino publicamente.
Mas Cristo quebrou todas essas barreiras. Inclusive, as mulheres foram importantes no ministério de Cristo. Por onde ele passava, as mulheres também o acompanhavam. E elas eram responsáveis, inclusive, pelo sustento financeiro de Cristo e dos apóstolos. Elas contribuíram com as suas quantidades, com ofertas, para que eles pudessem se manter. E elas foram importantes, foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. Não há nenhuma dúvida disso. No entanto, como nós explicamos esses dias aqui na Escola Bíblica Dominical, as mulheres não foi dada a elas por Deus, e assim Deus aprove fazer como Ele quis. Por exemplo, exercer funções como o ministério pastoral na igreja. Essa foi dada exclusivamente aos homens. E isso não está diminuindo as mulheres em nada, porque para Deus elas são filhas, assim como os homens são filhos, da mesma forma. Amém, irmãos? Então veja como o versículo, às vezes é tão sutil, as pessoas não percebem isso, né? Serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Ele não precisava citar filhos e filhas, ele precisava dizer filhos porque ele já estava tratando de todos. Mas, no entanto, ele fala filhos e filhas, para demonstrar que as mulheres, elas também têm os mesmos direitos, os mesmos privilégios da salvação, de assentar-se no reino de Deus, como também os homens. Então, são as mesmas coisas. No entanto, Deus designou tarefas diferentes para os homens, assim como designou tarefas diferentes para as mulheres. E o fato das mulheres não poderem serem, a Bíblia não autorizar o ministério pastoral de mulheres, isso não diminui em nada a tarefa delas no reino de Deus. Amém? Então, que Cristo abençoe os irmãos com esta palavra revelada ao apóstolo Paulo. Próximo domingo, se Deus nos permitir, nós continuaremos a partir do capítulo 7, tratando dessa carta. Vamos orar, irmãos. Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra foi neste momento lida, a Tua palavra foi ensinada, a Tua palavra foi apresentada à Tua igreja, Deus. Obrigado por versículos tão instrutivos, tão maravilhosos. Tua palavra é o poder que vem do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. E assim nós cremos, ó Pai, e confiamos que o Senhor ainda há muitos que serão salvos nesta cidade, através do ministério da Tua igreja, através da pregação da Tua palavra. Que muitos outros, ó Pai, mesmo que de outras cidades e de outros povoados, também sejam alcançados por Tua palavra rica e maravilhosa, poderosa. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.